Saúdo a todos os amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Houve uma lista de perguntas que o irmão Boris Munhoz, do Chile, nos fez. Eu achei interessante as perguntas e pensei que talvez essas dúvidas pudessem ser não apenas nossos irmãos ali do Chile, mas também dos irmãos aí que estudam a doutrina, né, no Brasil, os irmãos da África que também nos acompanham, os irmãos de fala portuguesa. Então eu resolvi fazer esse pequeno e breve estudo para responder as perguntas. São perguntas boas e pode, como eu disse, ser a dúvida de mais alguns irmãos aí. São perguntas interessantes, porque são coisas que nós entendemos e às vezes a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que apenas estudam ou que talvez não tenham acesso a esse material que nós temos, né? Então são dúvidas que nós podemos ajudar a sanar. São questões que trazem para outros temas e eu acho que é oportuno, é apropriado nós tratarmos sobre elas. Então, o meu desejo aqui é tentar da melhor maneira possível responder essas perguntas e eu espero que isso possa realmente ajudar aos irmãos. Amém, queridos? Então, a pergunta número 1 aqui é: se o Logos é o Filho de Deus, por que o irmão Branham chamou este Logos lá no livro das Eras de Deus? É uma boa pergunta, muito boa. Eu acho que é apropriado nós tirarmos a dúvida para quem mais também faz esse questionamento, né? Mas, como nós já dissemos em algumas ocasiões, em alguns dos nossos estudos, o Ministério de Ensino do irmão Branham, ele apresentava ao longo dos anos um certo movimento progressivo. Ele ia acrescentando mais informações para trazer mais luz sobre um determinado tema que ele havia abordado. Sem que essas novas informações ou essas declarações que foram adicionadas mudasse ou corrigisse aquilo que ele já havia apresentado por ele anteriormente. Mas, para isso, o estudante da mensagem de William Branham, ele deve sempre ter em mente aquela declaração que ele fez de que ele nunca precisou modificar nada daquilo que ele havia ensinado, porque tudo que ele ensinava, no seu entendimento, era de acordo com a palavra de Deus, aquilo que estava revelado na Bíblia. Já li isso várias vezes, não custa nós lermos mais uma vez, para os irmãos terem sempre isso em mente. Mensagem Contagem Regressiva, de 62. Eu, nesses 32 anos de ministério, tenho tentado ficar fiel à palavra. Eu não sei de nada que eu alguma vez tivesse que alterar, porque eu somente li isto da Bíblia. Disse somente o que a Bíblia diz. E deixo isto ir desta maneira. Então, eu não tenho tido que voltar ou reajustar, porque eu simplesmente digo isto da maneira que a Bíblia o diz. Então, embora o irmão Branham acrescentasse ou apresentasse novos elementos sobre um determinado assunto que ele já havia abordado anteriormente, isso nunca deveria ser visto como uma correção do que ele disse antes. E o tema sobre o Logos até seria um bom exemplo, um excelente exemplo para você constatar isso. Ou seja, de que ele apresentava novos acréscimos, nova luz, sem mudar o que ele já tinha dito sobre esse tema. Ok? Agora, antes de mais nada, eu preciso fazer uma pequena correção, um pequeno esclarecimento aqui. Porque a pergunta aqui diz, por que a partir do livro das Eras, Branham começou a chamar o Logos de Deus? Vamos lá. O Logos não começou exatamente a ser chamado pelo irmão Branham de Deus somente ali a partir da ministração das eras da igreja. Na verdade, isso começou um pouquinho antes. Ok? Se você for fazer a pesquisa, isso que eu vou dizer para você agora, isso que eu vou passar, talvez vocês não saibam, por isso que é importante nós aproveitar essa oportunidade aqui para esclarecer isso, deixar isso bem claro na mente dos irmãos. Você mesmo pode tirar a prova da informação que eu vou te passar agora. Você pode ir lá no programa The Table, da Gravações da Voz de Deus, e fazer a pesquisa por você mesmo. Escreva lá a palavra Logos para você ver. Ok? Desde o primeiro registro que aparece, que é de um sermão de 1948, não sei qual é o título, nós vemos ali o irmão Branham chamando ali o Logos de o Filho que saiu de Deus, aquela luz mística que saiu de Deus. Ok? A primeira vez que você vai ver Logos ali em 48, ele já apresenta desta maneira.
Ele vai fazer isso em 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Por 9 anos seguidos, o irmão Umbanda sempre vai apresentar Logos dessa mesmíssima maneira. O Logos é aquele filho que saiu de Deus, aquela luz mística, um ser sobrenatural que Deus gerou à sua imagem. Porém, no início do ano seguinte, 57, ocorre um fenômeno interessante. Porque, pela primeira vez, o Umbanda começa a chamar o Logos também de Deus. Durante 9 anos, ele apenas diz, o Logos é o Filho, Deus gerou o Filho através dessa luz que é o Logos. Mas em 57, ali nos primeiros mensagens de 57, lá em janeiro, você vai ver o Umbanda chamando, atribuindo este Logos também à pessoa de Deus mesmo, Jeová, o Pai. Primeira vez que você vai ver isso acontecer, veja, não é no tempo das eras, bem antes, 3 anos antes. Foi na mensagem A Prova Infalível da Ressurreição. Eu creio que não temos traduzido, eu não sei. 14 de janeiro de 57. Eu vou ler aqui. À noite, quando o sol estava se pondo, e eles foram para a catedral, sob as palmeiras, ou quaisquer árvores que estivessem no Éden, está falando aqui do casal no Éden, e eles começaram a adorar uma suave e agradável luz. Deus, o Logos, desceu sobre o topo das árvores. E ele disse, filhos, vocês se divertiram hoje na terra, eu desci para lhes dar um beijo de boa noite e para colocá-los no sono. E ele colocou todos os seus animais para descansar durante a noite. Você viu aqui como é que ele apresentou Deus? Deus, a luz, o Logos. Em nenhum sermão anterior a esta mensagem, você vai ver Umbanda se referir a Logos dessa maneira. Sempre o Logos era o Filho. Então, ainda ele vai fazer outras declarações semelhantes a essa, nesse mesmo ano, dias depois, em outros sermões, que eu não vou ler aqui. Se você quiser fazer pesquisa, você vai fazer isso, você vai constatar isso. Então, será que... O que é isso aqui, afinal? Será que isso teria sido aqui uma correção no ensino do irmão Umbanda, como alguns sugerem que ele costumava corrigir? Veja, essa hipótese de que ele estava aqui corrigindo seria totalmente descartada quando mais adiante, em outros sermões, você vai ver uma Umbanda outra vez voltando a chamar aquele Logos de o Filho de Deus. Na mensagem A Personificação do Cristianismo, dias depois, 27 de janeiro de 57, ele diz aqui, lá no passado, quando Deus enviou o Logos, que era o Filho de Deus, do seio do Pai, e começou a chocar sobre a terra, a Bíblia diz. Então veja, a partir de então aqui, de 57, o Umbanda vai começar a fazer uso dessa alternância. Uma hora ele vai dizer que o Logos é o Filho, como durante 9 anos seguidos ele estava fazendo, mas também vai começar a chamar o Logos de Deus mesmo. Então, isso é apenas mais um exemplo aqui de que o seu ensino, de que a teologia de William Branham passava assim por um progresso e que muitos acabavam depois confundindo isso por uma possível correção. E não é, queridos. Agora, por que neste caso o Umbanda fez isso aqui? Por que ele fazia essa alternância? Uma hora o Logos era o Filho, outra hora era Deus. Porque o Umbanda queria provar que tudo o que o Filho fez desde o início da sua geração, quando ele foi gerado, foi de revelar e dar a conhecer para nós o seu Pai por meio de si mesmo e da sua própria natureza. Amém? Então, o Filho não era apenas um ser gerado por Deus, mas era Deus mesmo ali em uma manifestação. O Umbanda falava que era uma teofania, que era o corpo também de Deus Jeová. O Umbanda falava isso em vários sermões, mas só em 57 então que ele começa a chamar esse Logos também de Deus, porque está refletindo Deus ali. Então, se o Filho era o Logos, então era exatamente isso que Deus também deveria ser. Deus também tem que ser Logos. Vamos lá. A palavra Logos significa o quê? Pensamento expresso. Não é isso? Separei aqui alguma coisa para ler. Tem vários sermões onde até uma Umbanda pode esclarecer melhor, mas eu separei aqui o que ele disse no Livro das Eras. Na nossa tradução para o português é na página 139 e 140. Aqui uma Umbanda escreveu o seguinte. Em João 1:1, onde diz, no princípio era a palavra, a raiz de onde tomamos nossa tradução para a palavra é Logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem um duplo sentido de pensamento, ou seja, palavra pensada, e de linguagem, ou seja, palavra falada. Ora, um pensamento expresso é uma palavra, ou palavras.
Não é maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. Ou seja, o que o profeta aqui está dizendo? Quando o Filho foi gerado, ele estava ali manifestando Deus. É isso que o Romano está dizendo. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Logos. Veja, o Romano está chamando aqui o Filho de Logos. Veja, vê a ordenância? Mesmo ele lá em 57 chamando de Deus o Filho de Logos, aqui no livro das Eras ainda chama também o Filho de Logos. Então veja que aqui o Mambana, ele volta a identificar o Logos com o Filho de Deus que foi gerado. Aí ele continua, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, em outras palavras, Deus, ele criou todas as coisas por meio desse Logos, do seu Filho Jesus Cristo, o que significa que este Filho teve então o quê? Uma pré-existência. Aí ele continua, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, o Filho foi o quê? Foi o reflexo da imagem e da pessoa de Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, em outras palavras, a pessoa de Jesus Cristo expressou a própria pessoa de Deus. Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente, João 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, a própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então veja, a substância que o Filho estava mostrando não poderia ser uma coisa diferente do que Deus era, porque o Filho foi gerado dessa substância do Pai. Então, não era uma segunda substância ali em manifestação, era a mesma substância do seu Pai Deus. Vamos lá, continuando a leitura na página 140. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Deus é invisível, não há como você ver Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Você conhece Deus quando o Filho aparece. O Filho é visível, você vê o Filho, mas você também vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus, que em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem ou coluna de fogo, que infundia temor no coração dos homens, este Deus, cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas, agora tornava-se Emanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. A palavra declarar é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exegese, que significa explicar e esclarecer completa e minuciosamente. É isso que a palavra viva Jesus fez. Ele nos trouxe Deus. O Filho trouxe Deus para nós, revelou para nós o Pai. Aí o Mambana vai dizer, porque ele era Deus. Aqui está dizendo, o Filho era Deus. Agora, por que Jesus é Deus? Ele vai explicar. Porque ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza. Então veja, queridos, se o Logos era o Filho de Deus, e este revelou Deus, então o Logos também tem que ser Deus. Você consegue entender isso? Aí continuando, que João pôde dizer acerca dele em 1 João 1, 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, Logos significa linguagem, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, se nós temos comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, através da palavra que é o Logos, que nós vimos e que nós ouvimos, como o profeta disse aqui, então isso é porque o Logos manifesta tanto um como o outro. O Logos manifesta tanto o Pai como o Filho, porque nós temos comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então veja, o Mambana, ele disse que o Filho de Deus,
ele foi um pensamento que estava na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo, e quando esse pensamento foi expressado, era a palavra de Deus ali sendo expressada. E como nós fomos escolhidos nele, ou seja, no seu Filho, então nós estávamos também na mente de Deus juntamente com o seu Filho. A diferença é que o Filho surgiu muito antes de nós, mas nós somos uma parte da palavra, tanto quanto o Filho também foi, e nós já explicamos sobre isso. Vamos continuar aqui agora a leitura, só que na página 127. Veja o que o profeta vai dizer aqui. Então chegamos a Jesus, o Logos. Olha só, aqui o Mombrana volta a chamar o Filho de Logos. Desde 57, essa alternância se torna algo muito comum. Uma hora o Logos é Deus, outra hora é o Filho. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a palavra, quando a palavra foi falada. É isso que ele é e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele na mente e nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. O Filho estava na mente do Pai e nós também estávamos ali, junto com Cristo, e fomos eleitos no Cristo junto com os pensamentos do Pai. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Porque se o Filho, que era uma mente, que estava na mente, era um pensamento, era uma parte de Deus, nós, por sermos um atributo, por também somos parte daquela pensamentos, daquela mente, então também somos uma parte. Né? Há algo de eterno nos filhos de Deus. Você não pode escapar disso. Não. Então, tente entender isso. Se o Filho expressou a palavra, então isso significa que essa palavra ela somente é conhecida por meio deste Filho. Mas essa palavra, ela não possui uma natureza ou uma essência diferente daquele em que ela se manifestou. E o que o Filho manifestou foi algo que é o quê? Eterno. Ainda que esse Filho tivesse um princípio. O que ele estava refletindo para nós, o que ele estava revelando para nós, era uma coisa que não tinha princípio, embora ele tivesse. O Filho, ele não é eterno, mas o que foi manifestado por meio do Filho é eterno. Então, não foi o pensamento que foi expressado que teve um princípio, mas a manifestação desse pensamento em si. Porque você sabe como a banda disse que os pensamentos de Deus são tão eternos quanto Deus. Já até ministramos recentemente sobre isso. Né? Então, com isso, nós podemos ver que o Filho, ele até se confunde com o próprio Deus. Porque ele é da mesma natureza eterna de Deus, ainda que o Filho tivesse um princípio. Então, se o Filho é um Logos, Deus também tem que ser Logos. Mas com a diferença de que Deus não é um pensamento que estava na mente de um outro como o seu Filho esteve. Mas Deus mesmo é o quê? A fonte do que os seus pensamentos expressaram. Continuando aqui a leitura, na página 129. Agora presta atenção que o profeta vai dizer aqui. Assim como o Logos, Deus eterno, foi manifesto no Filho. Viu isso aqui agora? Veja que agora o Mombrana está chamando Deus de Logos. Há pouco nós lemos ele dizendo que o Logos era o Filho. Né? Agora está dizendo o Logos eterno, que é Deus, foi manifesto no Filho. Então veja, o Filho ele não é eterno, ele teve um princípio. Mas este Filho expressou o pensamento eterno de Deus, ou seja, Deus mesmo. Continuando aqui a leitura. E em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne e por isso ganhou o título de filho. Aí, aqui está falando de Deus mesmo usando um título de filho para manifestar-se, né, na dispensação da filiação. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada composta de muitos membros, manifestada na carne. E aqueles pensamentos eternos, agora manifestos na carne, são os filhos de Deus. Nós somos pensamentos eternos manifestados, cada um no seu tempo oportuno. E assim como nós somos chamados. Então vamos lá, queridos, para entender melhor por que o Mombrana alternava a identificação do Logos, ora como sendo Deus e ora como sendo o próprio Filho, seria muito bom os irmãos lerem novamente aquele sermão do Moliveio, Divindade, parte 1, ou Deidade, parte 1. Porque nesse sermão, o Moliveio tentou explicar por que uma hora Logos é o Filho, outra hora é Deus. Quem sabe alguns já leram, não se lembram mais disso. Mas eu lembro que eu resumi um pouco na introdução, onde o Moliveio falava sobre isso. E eu quero ler aqui o que nós escrevemos na introdução daquela mensagem.
Lá você vai encontrar assim: antes da criação só havia Deus, o Logos, em sua eterna inescrutabilidade. E ainda durante a ausência da dimensão tempo-espaço criacional, o Logos manifestou-se ao gerar o Filho. O poder criador do Logos estava em seu Filho, por meio de quem sua glória tornou-se conhecida e tudo se fez. Cristo é a manifestação externa do Logos e de sua essência, como uma flor que traz à manifestação aquilo que sua semente não demonstrava ser. Cristo é a máscara do Logos, o seu pensamento expresso. Sem ele, o Logos não seria conhecido, mas aprouve a Deus revelar-se no seu Filho. Agora veja, quem conhece meu trabalho sabe que esses elementos aqui eu tiro do próprio sermão. Estou resumindo o que o próprio irmão Liveio ensinou. Leia todo o sermão, você vai ver que é o irmão Liveio que ensina isso. Então, o Filho, ele era chamado de Logos porque ele foi o quê? A manifestação externa daquilo que Deus, o Logos, é internamente. Eu costumo dizer que o Filho, ele é o Logos no sentido lato da palavra, ou seja, como pensamento expresso de Deus, que o profeta acabou de mostrar para nós, enquanto que Deus, ele é Logos no sentido de ser a mente que expressa tal pensamento. Então, tanto a mente como o pensamento, eles são de uma mesma fonte, eles são de uma mesma natureza, embora sendo eles inseparáveis em sua essência e substância. Você não pode mudar o que eles são, né? Uma vez que tanto o Pai como o Filho, eles são expressados no momento em que a palavra é falada. Com a diferença de que um é o que foi gerado e o outro é o gerador. Então, Deus é o Logos gerador e o Filho é o Logos gerado. Bom, vamos ver algumas mensagens aqui do Mambana, onde nos ajuda a entender melhor isso. Por que o Logos é Deus também? Mambana, ele disse que o Filho foi o Logos que saiu de Deus e que foi feito à sua imagem. O Filho era a imagem de Deus. Aqui, mensagem: mostra-nos o Pai e isso nos bastará, de 53. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto. Ele é o todo o universo. E ali está Ele. E agora, aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem, um ser sobrenatural que saiu no princípio. Então aqui o Mambana está dizendo, né? O Filho é o Logos que saiu de Deus e que foi feito à imagem de Deus. Então, o Logos visível que saiu de Deus foi feito à imagem do Deus invisível. Amém? Outra mensagem aqui, expressões 62. Então, ele enviou-nos a sua imagem expressa, na forma de seu Filho. Deus enviou o seu Filho na imagem expressa de si mesmo. Então, procure entender isso. Se o Logos que saiu de Deus era uma imagem de Deus, então Deus não pode ser diferente desse Logos que ele gerou. Então Deus, ele é o Logos invisível que se permitiu ser visto no seu Filho que ele gerou. Então, eu creio que foi por essa razão aqui que depois de alguns anos, Mambana resolveu chamar tanto o Filho como o próprio Deus de Logos, embora ele fizesse essa alternância. Amém, queridos? Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Amém. Eu creio que essa pergunta aqui foi respondida. Vamos para a seguinte pergunta. O irmão Boris me mandou essa outra pergunta. Se o Logos é o Filho de Deus, pode explicar como o Logos é eterno, quando o profeta declara que não crê no Filho eterno de Deus? Vamos lá. É muito provável que essa pergunta aqui se baseia naquela declaração que o Mambana fez no livro das Eras e que nós há pouco lemos. Eu vou ler de novo aqui. Ele disse: o Logos eterno, Logos Deus eterno, foi manifesto no Filho. Então a pergunta deve se basear nisso. Se o Logos é o Filho de Deus, pode explicar como o Logos é eterno quando o profeta diz que não crê que o Filho é eterno? Então essa pergunta faz sentido, né? Então veja, se nós entendermos que na teologia do William Branham, Deus também pode ser chamado de Logos, como os mostramos agora há pouco, então não vai ser difícil entender que, embora o Filho não seja eterno, porque ele teve um princípio, ele, por sua vez, manifestou o Logos eterno, que é Deus mesmo. Então, o Filho não era o Logos eterno, mas o Logos eterno foi expresso no seu Filho. Como João disse, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas veja, nada disso vai contrariar o seu outro ensino do Mambana
de que o Filho também era o Logos que saiu de Deus no princípio quando ele foi gerado. Porque a aparência desse Logos é a exteriorização ou manifestação de quem? Do próprio Deus. Porque Mambana disse que o Filho veio não para revelar a si mesmo, ele veio para revelar e dar a conhecer ao seu Pai. Mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus número 2. Não pode haver um Filho eterno, porque um Filho teve que ter um princípio. E então, Jesus teve um princípio. Deus não teve princípio. Vê? Mas o Filho era não filiação eterna, mas o Filho que estava com o Pai, no princípio, era o Logos que saiu de Deus. Olha só, ele novamente identifica o Filho como sendo o Logos que saiu de Deus. Mas você viu a mensagem? 2 de outubro de 57. E ele começou o ano de 57 chamando o Logos de Deus mesmo. Né? Então, você tem que saber ter esse jogo de cintura aqui para entender a teologia do Mambana. É dessa maneira sim. Se você não conseguir captar isso, você vai fazer o que alguns estão fazendo. Então, deve haver alguma contradição. O irmão Jorge diz que o Filho é Logos, mas vemos o profeta chamando Deus de Logos. Aliás, os unicistas nos acusam disso. Os unicistas dizem que nós ocultamos o ensino de que o Logos é Deus, porque só falamos do Filho. Não, nós falamos do Filho ser o Logos porque o Mambana ensinou, mas nós ensinamos as duas coisas. Nós temos mensagem onde eu cito o Mambana falando que no novo céu, nova terra, você vai ter o Cordeiro no trono e o Logos acima do trono, que é Deus. Nós mostramos, nunca escondemos isso. Mas os unicistas dizem lá, vocês só falam do Filho sendo Logos. Bom, nós falamos porque vocês, unicistas, nunca falaram disso. Vocês têm medo de falar disso. Né? Não há contradição, não tenha medo. Não pense que Mambana mudou seu ensino porque em 63 ele teve a revelação dos selos. Isso aqui nem é uma mudança, é apenas um acréscimo, e nem foi no tempo dos selos ainda, foi antes dos selos. Ele já começou a mostrar um quadro mais amplo sobre o Logos. Então eu espero que essa pergunta aqui tenha sido respondida. A terceira pergunta. Se o Logos é Deus, por que o profeta disse em perguntas e respostas sobre Gênesis que o Filho de Deus, o Logos, brincava em toda a eternidade como menino pequeno? Olá, queridos, eu creio que as respostas anteriores já ajudam a responder essa pergunta aqui. Será que não? Porque, veja, o sermão Perguntas e Respostas sobre Gênesis foi pregado em que ano? 53. E como nós já vimos, nessa ocasião, Mambana ainda estava chamando apenas o Filho de Logos. Só mais tarde é que ele vai também fazer essa alternância, chamando tanto o Filho como o próprio Deus de Logos. Criando então assim uma pequena e aparente contradição, embora não seja uma contradição. Então, essa pergunta aqui, ela é totalmente compreensível. Eu entendo o irmão que fez essa pergunta. Se quem a fez ainda ignora esse pequeno detalhe no ensino do Mambana, que eu creio que muitos conhecem e que agora estamos trazendo aí a público para os irmãos entenderem. Amém. Vamos para outra pergunta? Pergunta número 4. Para quem Deus fala em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Bom, nós já falamos exaustivamente sobre isso. Quem fez essa pergunta foi o irmão hispânico, talvez seja algum irmão que não está familiarizado, embora nós já temos alguns estudos traduzidos para o espanhol mostrando e explicando isso. Amém? Mambana, ele disse que Deus estava conversando com o seu filho, nessa ocasião. Perguntas e respostas sobre Gênesis. E então ele fez esta pergunta agora. Vamos, quem? Pai e filho. O pai e o filho estão conversando. Vamos fazer o homem à nossa própria imagem. Então Deus estava conversando com alguém, o que significa que não era com ele mesmo, não estava conversando com ele próprio, né? Com o seu próprio ser, mas estava conversando com outro ser, que era o seu filho. Era assim que Mambana ensinava. No meu sermão, no parágrafo 15. Bem, agora se você notar atentamente, agora Gênesis 1:26, primeiro vamos tomar a primeira parte, Deus disse, vamos, agora vamos. Façamos o homem à nossa própria imagem. Nossa, claro, nós entendemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. Então, a doutrina trinitária, como é que ela apresenta isso aqui? Ela vai ensinar que o Pai e o Filho são um só ser, manifestado em duas pessoas eternas. Então, eles dizem aqui que é duas pessoas eternas de Deus conversando consigo mesmo. E não é isto. Não são duas pessoas eternas de Deus. São dois seres. Um é o Deus eterno e o outro é o Filho, Logos, que foi gerado. É assim que a teologia de Mambana nos apresenta. Conversando. É assim que Mambana ensinava. Mambana ensinava que Deus era um ser sobrenatural e que quando ele deu a luz ao seu Filho antes da criação,
ele estaria ali gerando a um outro ser sobrenatural. Portanto, o que você tem ali são dois seres. É um ser conversando com um outro ser. Mensagem mostra-nos o Pai e isso nos bastará. 53. E quando ele fez tudo que parecia agradável e bom para ele, agora ele disse, façamos, plural, façamos o homem, plural, a nossa própria imagem. Veja que por duas vezes Mambana aqui chama a atenção desse verbo aqui está na primeira pessoa do plural, nós. Quem seriam esses dois aqui? O pai e o seu filho. E ele vai especificar isso aqui agora para você. O que ele era? Aí está um ser sobrenatural. Aqui Mambana está falando de Deus. Aí está aquele que não podia ser visto. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto. Ele é todo o universo e ali está ele. E agora aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem, um ser sobrenatural que saiu no princípio. Um ser sobrenatural que agora gera um outro ser sobrenatural. São dois seres sobrenaturais. Por que isso? Porque um é o Logos e o outro é o reflexo do Logos. Porque o Logos, Deus, não é conhecido, não pode ser visto, mas ele se revelou através desse ser que ele gera. Então veja, nós já explicamos em algumas ocasiões que os unicistas da mensagem, ele usa uma declaração do Mambana, tirado lá de um sermão que a Voz de Deus traduziu, um super sinal, para tentar provar que o Mambana mudou este ensino aqui de que era o pai e o filho conversando. Eles usam esse sermão que eu disse para dizer que, na verdade, o Mambana mudou seu ensino e que ali Deus estaria conversando com anjos. Nós já mostramos isso em vários sermões. Eu acredito que talvez ainda para o espanhol isso seja uma novidade, né? Talvez em algum momento nós pegamos algum desses estudos e possamos traduzir para os irmãos entenderem. Mas deixa eu ler isso como está na nossa tradução que a Voz de Deus fez para o português. Observe a Deus em suas maneiras de operar. Quando ele criou os céus e a terra, ele ajuntou os anjos e ele disse, façamos. Cada lugar na Escritura onde ele fez qualquer coisa, na maioria das vezes, não eu, mas meu Pai. Então veja, essa tradução que a Voz de Deus traduziu está um pouco equivocada, porque o Mambana não citou exatamente a escritura lá de Gênesis 1:26. Porque na Bíblia, o rei Tiago, em inglês, está let us make. Mas o Mambana não disse let us make, ele disse apenas let us, que quer dizer vamos. Como que seria em espanhol? Vamos, é a mesma coisa. Então, mas como a Voz de Deus traduziu por façamos, e no espanhol ficou lá hagamos, você pode procurar, hermanos, na mensagem El Super Señal, 27 de diciembre de 59. Allá você vai encontrar, hagamos, esto es un error, mi hermano. Ok? Então, todos agora usam isso para tentar convencer que o profeta mudou o seu ensino e que Deus estaria ali falando não com seu filho durante a criação do homem, mas com os anjos somente. E isso é errado, já mostramos isso em outros estudos. Você pega o contexto, você vai ver que depois o Mambana cita, não eu, mas meu pai. Então, quem é que está falando aqui? É o filho, não sou eu que faço as obras, é meu pai. Então, como que no início o Mambana vai se dirigir aos anjos? Vamos fazer, se depois ele usa o mesmo exemplo para dizer que é o filho que faz, ou na verdade não é ele, o filho, mas o pai nele que fazia. Então ali o Mambana estava apenas criando uma situação onde Deus chamou seus anjos para contemplar o que ele e o pai estavam fazendo. E depois ele diz, não era o filho, era o pai nele fazendo. Então, esse diálogo era entre o pai e o filho. O Mambana nunca alterou este ensino. Ok? Não há nenhuma mensagem, vasculhe todos os sermões do Mambana, veja todos os sermões onde ele cita let us make. Veja se em algum momento o Mambana se dirige a Deus falando com anjos. Você não vai encontrar isso em sermão algum, queridos. Só nessa tradução aí da Voz de Deus. Amém. Pergunta número 5 agora. Sempre foi ensinado que Gênesis 1:3 era o Logos, que o primeiro que Deus criou foi o Logos. Eu gostaria que explicasse com mais citações bíblicas e da mensagem de que essa luz é Lúcifer. Bom, nós temos um monte de coisa aqui para tratar. Nós temos duas afirmações aqui um tanto que incorretas. Ok? Sempre foi ensinado que Gênesis 1:3 era o Logos. Quem ensina isso está cometendo um erro. Isso não é verdade. Aquela luz de Gênesis 1:3 não era o Logos que saiu de Deus. Que primeiro que Deus criou foi o Logos. A primeira coisa que Deus criou foi o Logos. Esse é um outro erro.
Ok? E isso é doutrina das testemunhas de Jeová. Umbanda não era testemunha de Jeová. Umbanda não compartilhava com o ensino ariano. Nunca, em hipótese alguma, você vai encontrar um único sermão onde Umbanda diz que o filho foi criado como uma primeira criação. Se alguém aí no Chile, seja lá onde for isso, se alguém está ensinando que aquela luz que saiu era o Logos, ou que o Logos foi a primeira criação de Deus, meu querido, perdona-me, há um erro allí. Isso não é correto. Ok? Então, a luz criada de Gênesis 1:3 não é o Logos ou o Filho de Deus, ou muito menos Lúcifer. Eu sei de onde que surgiu essa ideia do Lúcifer, daqui a pouco eu vou tratar disso. E ainda que alguns ministros, dentro da mensagem, ensinem dessa maneira, isso definitivamente não foi um ensino do William Branham. Portanto, não há como te dar aqui citações, seja bíblicas ou da mensagem, para defender essas alegações, porque elas não estão corretas. Umbanda nunca fez isso e a Bíblia também nunca afirma isso. Então veja, um extremo é você negar que o Filho de Deus existiu antes da criação, como os unicistas negam que o Filho tem uma pré-existência, e o outro extremo é dizer que o Filho até existiu, mas era a primeira criação de Deus. Que, como eu disse, é o ensino das testemunhas de Jeová, mas que é totalmente contrário ao que o Umbanda ensinou. Ele nunca disse que o Filho foi a primeira criação ou que era um Logos criado. No Umbanda ele disse que Jesus foi o princípio da criação de Deus. E se alguém tem dificuldade em entender isso, podemos explicar num outro estudo, embora nós já tratamos sobre isso. Mas foi isso que ele disse. O Filho, Jesus, foi o princípio da criação de Deus, mas não a primeira criação de Deus. Vamos lá para o Livro das Eras, página 302. O princípio da criação de Deus. É isso que o Senhor Jesus diz que ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade, um Deus menor. Depois desta primeira criação, criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. Então veja, o irmão que disse, sempre nos foi ensinado que o Logos era a primeira criação. Umbanda nunca ensinou isto. Ok? Que o Filho foi a primeira criação. Umbanda disse, se alguém ensina isso, isso está errado. Ele continua, você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia? As palavras são, ele é o originador ou autor da criação de Deus. Por que isso? Porque o Filho foi o agente da criação de Deus. Deus gerou este Logos, que era um reflexo de si mesmo, para que através deste mesmo Logos, Deus criasse as coisas. Ok? Mas ele usou o seu Filho. Então, um outro erro que se comete, já em decorrência deste aqui, é de que essa luz criada lá em Gênesis 1:3 seria o Filho de Deus, sendo ali formado o criado. Eu sei que alguns irmãos, até bons irmãos, ensinam isso e até querem ajustar algumas declarações que uma Umbanda teria supostamente feito para levar para isso, ou para chegar a esse tipo de conclusão. Mas, queridos, uma Umbanda ensinava que o Filho de Deus, antes da criação, ele era como um halo, como uma luz mística, naquele Logos que saiu de Deus, porém, em momento algum, uma Umbanda disse que aquela luz de Gênesis 1:3 seria essa mesma luz mística ou Logos que saiu de Deus. Você não vai encontrar isso em sermão algum de William Branham. Em sermão algum dele veio. Ele foi o papagaio do profeta. Se você tentar achar alguma coisa no irmão Livei, você também não vai encontrar. Vamos lá para um sermão do irmão Branham. Atitude de quem é Deus. Então ele primeiro foi Deus, Jeová, e dele vamos somente retratar agora como um pequeno drama para que você possa entender isto. Vamos ver surgindo do espaço onde nada existe, vamos fazer disso uma pequena luz branca como uma luz mística, como um halo. Esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Então veja, alguns pegam isso e já dizem, de onde é que surgiu essa luz? Onde é que está isso na Bíblia? Aquela luz de Gênesis 1:3, que quando Deus disse haja luz, está ali. Essa luz mística, esse halo, né? É aquela luz ali de Gênesis 1:3. Eles pegam isso, essas palavras do Umbanda e as Escrituras e tentam fazer essa ilação. Isso é errado, queridos. É errado. Vou provar para você que está errado.
Porque olha o contexto, vamos continuar a leitura aqui do que o Umbanda diz. E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Aquela luz mística, não é isso? Um halo. Então veja, Jesus teve uma pré-existência. É isso que ele está falando. Esse era o que estava no princípio, que era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por que isso? Porque essa palavra estava na forma de Deus, por ser uma parte dele. Amém? Aí o Umbanda continua. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus, está retomando tudo novo. E então de Deus veio o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. E ali, agora veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho de Deus, o Logos. E eu posso vê-lo ali fora, e ele falou e disse, haja luz. Entendeu isso, queridos? Como que agora alguém dessa mensagem quer pegar aquela palavra da Bíblia, haja luz, e dizer que é o Logos, é o Filho, se aqui nessa mensagem a Umbanda diz que Deus, através do Logos, o seu Filho, disse, haja luz. O Umbanda está dizendo que Deus, por meio do Logos, disse, haja luz. E ele nunca voltou atrás nisso. Não tem como você pegar um outro sermão para fazer ele confessar algo diferente. Essa luz criada não poderia ser o Logos que saiu de Deus. Se alguém ensina isso, isso é um erro. Vamos continuar. E nada existia, e ali algo estava acontecendo, e um átomo virou ali, começou a girar em volta dessa maneira, o Sol começou a vir à existência, porque ele disse haja, e ali estava a autoridade. Ele continua falando, ele moveu para cá, eu posso ver essa pequena luz sair, agora nós temos dois, o Pai, do Pai veio a luz, o Filho. Veja, alguns ministros pegam essas palavras aqui. Ah, a luz, o Filho é uma luz mística. Então eles dizem, a luz, essa luz mística é aquela luz do haja luz de Gênesis 1:3. Eu desafio você, pegue um estudo desses que dizem que o Filho, aquela luz mística, é essa luz, Gênesis 1:3, e veja se nesses mesmos estudos eles colocam para você e mostram para você isso que o profeta acabou de dizer que eu li para você. E ele falou através do Logos, haja luz. Em nenhum desses estudos eles vão mostrar isso para você, eles vão esconder isso de você. E não vai pensar que eles não sabem que o profeta disse isso. Mas eles têm essa doutrina de estimação, então eles preferem esconder algumas coisas para tentar mostrar uma outra coisa que não é a realidade. Então, nós não fazemos isso, queridos. Nós não mostramos apenas um ângulo que é particular nosso. Nós mostramos tudo. Você tem que mostrar tudo. Se eu não mostrar tudo para você, não estarei sendo fiel com Deus, nem com o meu próprio ministério. Antes de faltar com você, eu estarei faltando comigo e com Deus. Nós temos que mostrar tudo. E nesses estudos onde eles dizem que o Filho é a luz e é aquela luz criada, eles escondem essa declaração que só isso aqui termina com toda a teoria. Não é verdade? Então veja, o Umbanda, ele chamava o Logos que saiu de Deus de luz. Você viu aqui. Mas ele não disse que essa seria a mesma luz que foi gerada lá quando o Logos disse haja luz. Essas seriam duas luzes muito bem distintas. Uma é a gerada e uma é a criada. Uma é uma criação. Agora, para aqueles que acusam o Oliveira de ter ensinado uma coisa diferente do Umbanda, nós vamos ver aqui como que o Oliveira apresentou isso aqui. Porque ele também falou sobre essa luz que foi criada e a luz que foi gerada. Vou ler aqui alguns sermões e você pode ler lá a mensagem que traduzimos. Também está em espanhol, né? Deidad, el papel del hijo, o papel do filho, de 94. Aqui o Oliveira vai dizer assim: nós contornamos o espírito ou corpo palavra, o qual nós deveríamos naturalmente ter tido. E ele não contornou. Por quê? Porque é uma luz formada. Jesus, o Filho de Deus, aquele Logos, aquela luz mística, é uma luz formada da substância de Deus. Agora, não tente ir a fundo até as luzes e dizer o que é isto e isto é aquilo. Ouçam, luz é substância. Se não era substância, você não poderia ver luz. Existe luz, substância. Espíritos são substância. Amém. Então, o Oliveira, ele afirma que o Filho é da mesma substância do Pai. Você vai ver aqui alguns parágrafos que eu vou ler. Desse mesmo sermão. Entre aquele e o Pai não existe diferença substancialmente. O Filho e o Pai têm a mesma substância. Por isso não pode separá-los em termos de unidade, de natureza, de essência. São a mesma coisa. Agora, o Pai e o Filho eram de uma substância, porém o corpo era de barro. Paulo disse, Jesus Cristo, aquele Filho de Deus, literalmente veio de Deus e foi formado da própria substância de Deus, para que ele pudesse ser a verdadeira personificação, no bom sentido da palavra, a personificação de Deus mesmo, embora ele mesmo não fosse Deus. Jesus não era Deus, mas personificou, representou, exteriorizou
Deus, o Logos, Deus. Mas veja, o irmão veio, assim como o irmão Branham, ele também fez uma distinção entre essa luz formada, que saiu de Deus, né, o Logos que saiu de Deus, com aquela luz que foi criada por meio do Logos que saiu de Deus. Ainda nessa mensagem, o papel do Filho. Agora, esta luz formada era aquele Filho. O irmão Branham, ele disse que o Filho era de fato uma luz mística, não disse? Mas não é uma luz criada. Olha o cuidado da linguagem do irmão Oliveira. É uma luz formada. Inteligente, ele conversou com o pai conversou com o filho, não é isso? Façamos o homem. E Deus, através daquele filho, disse que haja luz, que haja isto, que haja aquilo. E houve, e agora isto é o que a Bíblia diz. Agora você tem o irmão Oliveira dizendo que aquele haja luz, aquela luz que foi criada não é o Logos, não é o filho. Eu sei que alguns na mensagem estão ensinando isso, mas isto é um erro. O irmão Oliveira, ele disse que o Filho não foi criado, ele foi formado, uma luz formada. Ainda nessa mesma mensagem. Agora o ponto é este. Jesus fez a criação? Não. Deus fez a criação. Porém, não houve criação, seja qual fosse, até que a luz se formou. O que significa que Deus gerou aquele Filho, porque a palavra formado significa tomar a coisa que existe e moldá-la. A palavra criar significa fazer algo que nunca existiu. E isso é falado para vir à existência. Então, Jesus é uma luz formada. Formada do quê? De algo que já existia, da substância do Pai. A luz de Gênesis 1:3 é uma luz da substância de Deus? Não, não é uma luz formada, é uma luz criada. A luz criada veio do nada. O Filho não veio do nada, ele veio de algo que existia, que era eterno, que era Deus. Por isso que a substância do Filho é a mesma do Pai, que é Deus. Embora isso não faz do Filho eterno, porque ele teve um princípio. Nós já vimos tudo isso até aqui. Então, embora o Filho não fosse eterno, ele foi formado da substância eterna de Deus. Enquanto que a luz de Gênesis 1:3 foi uma criação de Deus porque não existia e não foi feito da sua própria substância. Então, o irmão veio, ele está nos dizendo que Deus criou a luz de Gênesis 1:3 por meio do seu Filho, usando ele como um agente da sua criação. Então, veja que tanto o irmão Branham como o irmão Oliveira, eles nunca ensinaram que a luz criada de Gênesis 1:3 era o próprio Filho de Deus sendo ali criado, como alguns ministros da mensagem estão dizendo. Vamos ver aqui rapidamente Gênesis 1:3. Gênesis 1:1-3 melhor. Vamos ver, vamos ler isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o abismo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então veja que antes que dessa luz ser criada, alguma coisa já havia sido criado aqui antes dela. Você prestou atenção nisso? No princípio criou os céus da terra e depois veio a luz. Alguma coisa existia antes da luz. Então como que o Filho, que seria a primeira criação, e como que seria essa luz se outras coisas já tinham sido criadas antes do suposto Filho? Está errado, né? Antes aqui da luz aparecer, o que tinha ali? Tinha terra, tinha águas, porque diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. Eu te pergunto, onde é que estavam essas águas? Podia ser um oceano, poderia ser um rio, poderia ser um lago, qualquer coisa. E onde elas deveriam estar, senão em uma terra já anteriormente criada por elas? Então, se o relato de Gênesis estiver correto, antes daquela luz, alguma coisa já havia sido criado antes. Portanto, ela não poderia ser o Filho de Deus, aquela luz, de quem toda a criação se originou. Quando aquela luz foi criada, o mundo que estava em um caos de trevas passou a se ordenar. Eu quero ler para você aqui o que Flávio Josefo, o historiador judeu, escreveu a respeito dessa passagem da Bíblia, lá no seu livro A História dos Hebreus. Josefo disse o seguinte, Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra, mas a terra era visível, mas a terra não era visível porque estava coberta de trevas espessas, e o Espírito de Deus adejava por cima dela. Deus ordenou em seguida que se fizesse a luz, e a luz apareceu imediatamente. Depois de ter considerado essa massa, Deus separou a luz das trevas. As trevas chamam noite e a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã e ao fim o de tarde. Então quer dizer que o Filho foi chamado de manhã e depois foi chamado de tarde? Seria estranho, né? Foi o primeiro dia que Moisés chamou um dia e não o primeiro dia, por razões que eu poderia explicar, mas como prometi escrever sobre todas essas coisas em um trabalho especial, reservo-me para falar disso nele.
Ou seja, o relato desse estudioso aqui segue à risca o entendimento que os judeus sempre tiveram das Escrituras acerca da luz, ou da criação, desde o princípio. Né? Conforme está ali narrado pelos livros, pelos patriarcas, pelos profetas. Então, primeiro foi criado a terra e depois a luz. Portanto, a luz jamais foi vista como sendo a primeira criação ali de Deus, ou como sendo o próprio Filho. Alguma coisa já havia sido criado antes daquela luz. O que Paulo diz lá em Colossenses 1,15? O qual é a imagem do Deus invisível, está falando do Filho, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Então veja, a luz mística ou logos é antes dos céus e da terra. Não podendo ser aquela luz lá do primeiro dia, que surgiu depois que a terra já existia. Amém? Nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas. O Filho é antes do céu e da terra, é antes daquelas águas no qual o Filho lá, né, na forma de logos, Deus pairou. Ele é antes de todas essas coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então, se ele é antes de todas as coisas, então ele não poderia ser aquela luz criada no primeiro dia de Gênesis 1:3. E há várias declarações, irmãos, eu nem sei se eu vou ler tudo aqui, eu separei aqui vários parágrafos onde Mambana cita, e Deus disse, haja luz. Veja, faça a pesquisa por si mesmo. Você vai ver que toda vez que Mambana cita haja luz, ele nunca vai se referir àquele haja luz como sendo filho. Eu acho que eu vou ler alguns aqui, porque já estou quase encerrando esse estudo. Amém? Vamos ler aqui alguns sermões do Mambrana. Deus é seu próprio intérprete. Agora Pedro falando aqui, verificamos que no princípio, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, e essa é a interpretação disso. Quando Deus disse uma coisa, isso se manifestou. Ele disse, haja luz. E isso estava em seu pensamento primeiro, antes de haver tal coisa como luz. E quando ele disse, haja luz, luz surgiu nos céus, e essa é a interpretação. Então veja, aqui o Mambrana ele deixa claro que a luz foi criada, né? E foi algo que clareou os céus, onde antes só havia trevas, né? E isso não se encaixa em nada com aquela ideia da criação do Filho de Deus, que na verdade já existia antes desses céus aqui serem mencionados. Outra mensagem, Shalom, 64. Mas quando Deus disse haja luz, luz veio à existência, vindicando que sua palavra estava certa. Aquela luz pela qual vivemos hoje. E a única luz que podemos ter hoje na igreja é Deus vindicando sua luz, com L maiúsculo, para essa geração. Aqui o Mambana chega até a fazer uma analogia entre a luz criada, de Gênesis 1:3, com essa luz, o Logos, que é de Deus. Porém, jamais disse em momento algum que ambas essas duas luzes fossem exatamente a mesma coisa. Um leitor atento vai saber fazer a distinção dessas duas luzes que o profeta menciona aqui. Outra mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. A palavra manifestada exatamente como foi em Gênesis 1. Quando Deus disse haja luz e houve luz, e quando Deus disse haverá um filho e houve um filho. Percebeu aqui a diferença? Ele fez uma distinção, uma separação. Quando foi para criar a luz, Deus disse haja luz. Quando foi para gerar o filho, ele disse haja um filho, haverá um filho. Se aquela luz fosse o filho, Deus deveria dizer, haja filho, haja um filho. Então, para gerar o filho, Deus não disse, haja luz. Ainda que o Logos fosse aquela luz mística que surgiu. Amém? Outra mensagem, obra é fé expressada. Como disse Deus em Gênesis 1, ele disse, haja luz, haja isto, haja aquilo. Criou o homem à sua própria imagem, os criou à imagem de Deus. E quando ele falou haja luz, pode ser que não haja havido luz pelos 800 anos seguintes, que não haja aparecido luz, porém ele o disse. O que o Mambana aqui está dizendo? Ele está dizendo aqui que depois que a Terra foi criada, poderia ter se passado ainda 800 anos até que Deus decidisse criar a luz. Então veja, se esta luz fosse o Filho de Deus, isso não poderia haver tal contagem de tempo, porque o Filho, ele foi gerado antes da criação. E antes da criação não existe dimensão, tempo e espaço. Como é que Deus vai contar, o profeta vai contar 800 anos até que o Filho fosse gerado na forma daquela luz, do haja luz? Não. Entre o Pai e a formação do Filho não existe, como eu disse, lapso de tempo. Porque ambos antecedem a criação. Então, se o Filho é aquela luz que foi criada ali depois do céu e da terra, como que Paulo poderia depois dizer que Deus criou por meio do seu Filho todas as coisas, se o céu e a terra já teriam existido antes do Filho? Não faz sentido.
Outra mensagem, total separação da incredulidade. Agora a palavra por si mesma não é luz, até que ela é uma luz vindicada. Se Deus disse haja luz e não houvesse luz, então não era a palavra de Deus. Mas quando a luz brotou sobre a terra, isso mostrou que a palavra foi vindicada e isso era luz. Veja, esta luz não poderia ser o Filho, porque o Mambana fala aí de uma terra criada antes da luz, que depois ela ia aparecer, não é isso? Antes que a luz brotasse sobre a terra. Então tinha que haver uma terra primeiro, depois a luz é criada e a luz se manifesta. Então, essa luz pode ser o Filho? Não pode. Eu tenho mais alguns sermões aqui, eu acho, tem mais alguns 3, eu não acho que não vou ler todos. Deixa eu ler esse outro aqui. Esse aqui é bom, hein? Olha só. Esse aqui é legal. José encontra os seus irmãos. Como eu estava dizendo outro dia no funeral de nossa querida irmã, somos um grupo de 16 elementos da Terra, de luz cósmica e petróleo e coisas postas juntos. Não é isso? Nós somos potássio, ferro, magnésio, carbono, tudo junto. São vários elementos. Aí uma banda diz, nós estávamos aqui quando Deus falou e disse, haja luz. Nossos corpos estavam. Então aqui uma banda está dizendo, antes de Deus criar a luz, antes que ele dissesse haja luz, a Terra já estava ali, com aqueles elementos dos quais nossos corpos fazem parte. Amém? Então nós já estávamos ali antes mesmo que Deus dissesse haja luz. Será que uma banda poderia dizer que nós existimos antes do Filho existir? Não é isso que ele está dizendo, porque aquela luz ali não é o Filho, é uma criação. Não é a luz formada da substância do Pai. Amém, queridos? Olha, um último sermão aqui e eu encerro essa parte aqui. A ressurreição de Lázaro. E eu posso ouvi-lo olhar em volta e dizer, nada havia em lugar nenhum, somente a vastidão do espaço. O Pai cobria todo o espaço. E então este Deus se tornou corporizado para o Logos. Eu acho que você já entendeu. Né? Naquele Logos, Deus se exteriorizou, se manifestou. E eu posso ouvi-lo dizer, ou seja, Deus no Logos, haja luz. E um átomo explodiu adiante e o Sol veio à existência. Conseguiu ver isso aqui? Veja que o Mambana nunca ensinou que aquela luz de Gênesis 1:3, do haja luz, pudesse ser o Filho sendo criado ou mesmo gerado. Não é. Isso não é um ensino do William Branham. Agora, vamos para a questão de Lúcifer. Por que o irmão aqui questionou Lúcifer? Porque isso foi uma hipótese que o irmão Oliveira havia aventado algum tempo atrás. Isso está no sermão que nós traduzimos. Ok? O irmão Oliveira apenas levantou uma hipótese, mas ele não levou adiante esse pensamento. Eu vou ler aqui mesmo assim. Mensagem dos dois espíritos. O Oliveira vai dizer, tu és o filho da manhã. Está falando de Lúcifer. Agora, Lúcifer era um filho, mas não um filho pelo nascimento. Agora, a palavra filho quer dizer, de acordo com o que eu li na definição, um construtor de uma família. Assim, portanto, Jesus é um construtor de uma família e Satanás é um construtor de uma família. Agora, Satanás é um construtor pela razão da criação. E, portanto, isso é o que ele foi bem lá atrás. E assim é quando eu digo que não pode ter havido qualquer criação, a não ser os céus e os arcanjos, os anjos, e uma forma de adoração lá em cima, e então, após isso, Jesus entra em cena como criador da terra e tudo mais, que podia ter feito isso. Agora, eu não estou dizendo que isso exatamente é assim, eu estou somente lhe dizendo que existe uma possibilidade e dizendo a você, porque estou levando você lá para trás, para o exato princípio. Então, no princípio, eles são gêmeos, porque são parecidos, né? Você sabe que o cristal é Miguel, e a unção de Miguel era muito parecida com a de Lúcifer, né? Então ele diz aqui, um é o filho de Deus, um é o filho da manhã. Está falando de Lúcifer, que era muito parecido. Agora, a palavra manhã significa aurora, nascer do sol. Deste modo, seria possível que depois que esta palavra surgiu, haja luz, e houve luz, que esta pessoa fosse a primeira criação que foi colocada lá? Ou seja, aqui o irmão Oliveira está perguntando, será que aquela luz que foi criada não seria esse Lúcifer, essa luz da manhã, a estrela da manhã? É isso que o Oliveira está perguntando. Aí ele continua, tu és o filho da manhã. Então você tem dois filhos. Um é o filho pelo nascimento, ou seja, Jesus, né, o Logos que saiu de Deus, e o outro é um filho da criação em duas ocasiões inteiramente diferentes. Por que isso? Porque ele veio e ensina a mesma coisa que o profeta. O filho não é uma criação. Mas os anjos, inclusive o Lúcifer, que depois caiu, ele foi uma criação. Então,
Procure entender isso, queridos. Oliveira não levou adiante isso aqui, foi apenas uma hipótese. Agora, o que eu quero que você entenda é isso. Você acha que Oliveira diria isso se ele soubesse pelo profeta que aquela luz, do haja luz, era o Filho de Deus? Oliveira jamais teria dito isso. Só estou usando isso aqui para você entender que esse ensino não faz parte do Mombrana e não faz parte do ministério de ensino do Oliveira. Oliveira somente sugeriu que poderia ser Lúcifer porque ele nunca ouviu da boca do profeta ou de nenhuma fita uma banda se dirigir àquela luz como sendo o Filho de Deus. Ele nunca faria essa hipótese aqui, Oliveira nunca falaria isso se ele tivesse ouvido de uma banda tal ensino. Mas não. Então, ele não levou adiante isso. Então, de qualquer maneira, o Oliveira, ele nunca disse que aquela luz era o Filho de Deus, aquela luz criada. Mas ele disse que era uma criação. Né? Mensagem da Idade, parte 15, do Oliveira. Lembre-se quando Deus disse, haja luz. Uma luz de fato apareceu. E ela não era Deus. E também podemos dizer, tampouco o Filho. Aquela luz criada não era o Filho. O que era? Ela foi uma criação criada. Então Oliveira está dizendo, aquela luz do haja luz não é o Filho de Deus, não é uma luz formada, é uma criação, é uma luz criada. Então, se era uma criação criada, então tampouco poderia ser o Filho de Deus. Amém? Eu espero que isso tenha respondido essa questão de alguns que dizem aí, sempre nos foi ensinado que aquela luz de Gênesis é o Filho. Estou mostrando que Mambana não ensinou isso, Oliveira também não ensinou. Sexta e última pergunta, já encerramos aqui. Com respeito ao Logos, sempre foi ensinado, inclusive o profeta menciona, que ele foi criado e que foi a primeira criação antes de tudo. Poderia explicar melhor a pré-existência do Filho de Deus, já que você havia dito que o Logos não era o Filho eterno? Vamos lá, se em algum momento eu disse que o Logos não é o Filho eterno, então isso só poderia ser dito com base no que eu acabei de mostrar aqui. Né? Porque eu disse que o Umbanda também apresentava o Logos como sendo Deus. Então, neste caso, o Logos, Deus, não pode ser o Filho. Porque o Logos é eterno e o Filho teve um princípio. Então, o Umbanda, ele também chamava Deus de Logos, e como nós mostramos aqui, ele não chamava assim da mesma maneira como o Filho, porque Jesus ele teve um princípio e Deus não teve nenhum princípio. Então, a afirmação de que Jesus foi a primeira criação de Deus nunca foi feita por Umbanda. Se alguém aí em língua hispânica está ensinando isso, está ensinando uma outra mensagem. Agora, eu sei que até mesmo alguns unicistas da mensagem estão agora tentando dizer, a fim de corrigir a sua doutrina unicista, eles estão dizendo agora que o Filho tem uma pré-existência. Alguns estão dizendo isso, mas eles ainda fazem da forma incorreta, porque eles dizem que o Filho foi criado. Vi unicistas produzindo vídeos dizendo, sim, irmãos, o Filho teve uma pré-existência, Deus criou o seu Filho lá. Mas o Umbanda não disse que Deus criou. Não é uma criação. É uma luz formada, mas veja, eles não conseguem entender isto. Né? Eles têm que passar por um ministério de ensino, tem que seguir uma linha, não adianta saltar, não adianta pular. Né? Então, a afirmação que Jesus foi a primeira criação de Deus nunca foi feita por Umbanda. Então, nós temos aí um livro de mais de 50 páginas, onde eu tratei sobre a pré-existência do Filho de Deus, mostrando sermões do Umbanda, mostrando as passagens da Bíblia. Eu não creio que seria necessário aqui retomar esse assunto aqui. E tanto é que nós já traduzimos isso para o espanhol. E esse irmão talvez não conheça esse estudo. Se o irmão Boris sabe quem fez essa pergunta, por favor, irmão, eu sei que você já imprimiu este estudo, comparta esto com este hermanito, está bem, ou hermana, para que ella pueda compreender como se passa a pré-existência do Hijo de Deus. Nós já tratamos sobre isso. Então, agora, quanto ao Filho não ser uma criação, nós também já enfatizamos isso num outro estudo. E aí eu reconheço que nós não traduzimos ainda para o espanhol. Que foi a mensagem do Umbanda versus Testemunha de Jeová. Ali nós mostramos isso, com todas as letras. Este ensino de que Jesus é uma criação é o ensino ariano das Testemunhas de Jeová. E nós provamos que o Umbanda não pregou a doutrina ariana. Nesse estudo, nós podemos até destacar alguma coisa aqui que eu vou ler, de algo que o irmão Oliveira disse, e só isso já deveria ajudar os irmãos a compreenderem. Eu acho que eu vou ler isso aqui e já encerro. Na mensagem do irmão Oliveira, Mordomia número 4, 2 de fevereiro de 97. Oliveira vai dizer assim, agora, o Filho é aquele pelo qual Deus criou todas as coisas.
Agora, as testemunhas de Jeová chegaram muito perto, mais perto que o Trinitário do só Jesus. Aí ele continua, eles tomam Apocalipse 3,14, o princípio da criação de Deus, e dizem que Deus criou Jesus. Ele não criou, ele o gerou. Eles dizem que Deus criou Jesus e que ele se tornou agente da criação. Agora, o termo agente da criação eu aceito como correto, mas a criação do Filho é uma mentira do abismo do inferno e é digna do diabo. É muito indigno de Deus, porque faz de Deus um mentiroso. Deus o gerou bem aqui, e esta é uma parte de Deus e é uma parte substancial de Deus. Então, veja, queridos, Umbanda não ensinou que o Filho é uma criação, Liveiro também não ensinou que o Filho é uma criação. Se alguém nesta mensagem sugere que nós ensinamos isso, ou que o Umbanda ensinou isso, ele precisa reaver tudo isso, porque não faz parte da mensagem. É isso, queridos. Eu espero que esses nossos rápidos comentários aqui possam ter ajudado um pouco a trazer esclarecimento acerca desses assuntos. Amém? Que Deus nos ajude no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.